Continuando o nosso estudo do livro Consolador, que é o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, é explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Biologia. Os itens abordados serão natureza, manifestações da vida, o espírito e o embrião humano, órgão no corpo espiritual, início da reencarnação, interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade que vai nascer, recapitulação, árvore genealógica, genética, a genética e a melhoria do ser humano, combinação, mendelismo, nascimento de monstruosidades, a fecundidade e a esterilidade e ideia de evolução. Questão 27. Como devemos compreender a natureza? A natureza é sempre um livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, ou seja, do ser humano, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. As manifestações de vida nos reinos da natureza, abrangendo o homem, ou seja, o ser humano como um todo, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? Pergunta. Resposta. Sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o verbo divino na criação infinita e no quadro sem fim do trabalho da experiência. Todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Questão 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar? E, em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? Resposta. No caso dos espíritos envolvidos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou evolução. Meus amigos, esse livro nós temos que ter em papel, ler e estudar. Entende? Que este meu trabalho seja apenas um estímulo para que vocês busquem o estudo, certo? Questão 30. Há órgãos no corpo espiritual? Olha só que pergunta importante. Resposta de Emmanuel. Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Ou seja, sendo o perispírito uma forma para o corpo humano, esse perispírito tem que ter tudo o que o ser humano terá, certo? Questão 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida no embrião humano? Resposta de Emmanuel. Desde o instante do primeiro que tais manifestações a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. O que a gente lê aqui?
que os espíritos mais ignorantes ficam presos desde o primeiro instante da concepção. Já os espíritos mais elevados podem ter certa liberdade durante essa fase. Questão 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Resposta de Emmanuel. Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Questão 33. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie? Resposta: essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar retamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo, porém não constitui regra geral, salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir, pela sua expressão superior de espiritualidade. Questão 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Resposta: na esfera espiritual persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares, e ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Questão 35. A genética está submetida às leis puramente materiais? Resposta: as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque os geneticistas comumente se deparam incógnitas inesperadas que deslocam o centro das suas anteriores ilações. Ou seja, meus amigos, a gente ainda sabe muito pouco sobre a vida, sobre o físico, sobre tudo mais. Questão 36. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? No caso aqui, o homem humanidade, não é o homem sexo, certo? O ser humano terrestre. Resposta: fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem, a humanidade terrestre, continuadamente, nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivaram a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do ser humano espiritual no mundo. Mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora de eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas de políticos racistas. Houve tempo, meus amigos, em que os governos queriam a raça pura. Isso levou a danos muito tristes para a nossa humanidade. Continuando. Questão 37.
As combinações de genes aconselhados pela genética podem imprimir no ser humano certas faculdades ou certas vocações? Resposta: alguns cientistas da atualidade proclamam essa possibilidade, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualização espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Ou seja, meus amigos, é o espírito que tem esta ou aquela vocação e não o corpo físico. Continuando. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Questão 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como estabelecer as conclusões tão exatas do mendelismo? Resposta: o mendelismo realizou experiências notáveis, porém, ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas. Faz-se mister considerar, igualmente, que em escala decrescente nos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações, pelo material simples e primitivo tomado para suas observações práticas, tais como os complexos celulares de plantas e animais, constituídos por expressões rudimentares. Em escala ascendente, contudo, onde a evolução psíquica apresenta as suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublime de operações. Faço eu uma parte, a gente já aprendeu em outras obras que o espírito faz a seleção dos genes disponíveis de pai e mãe. Ele não pode ter um gene extra. Ele vai escolher nos genes de seu pai e sua mãe aqueles que possibilitem as necessidades desse espírito para aquela encarnação que está sendo preparada. E como nós temos muita ancestralidade, esse espírito pode sempre encontrar material genético adequado às suas necessidades. Continuando. Resposta. Ou melhor, pergunta. Quais as causas do nascimento de monstruosidades entre os humanos e entre os animais? Resposta. Não podemos esquecer que entre os seres humanos esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente que o mundo terrestre ainda é a escola preparatória de aperfeiçoamento. Os produtos teratológicos, ou seja, pessoas de formações de nascimento, constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado, sob penosos resgates do pretérito delituoso. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas seções do esforço, os homens, os seres humanos, são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Todavia, encontro a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energia pura não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que deturpam, operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objeto constante do carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos dos seus destinos. Questão 40. A fecundidade e a esterilidade são provas? Resposta. No quadro das interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer
que a esterilidade não existe para o espírito, que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Questão 41. A ideia de evolução, que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do ser humano na Terra e as verdades do Espiritismo? Resposta: todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. E por isso, meus amigos, precisamos estudar. Vamos estudando. Eu considero muito bom que vocês adquiram esse livro em papel e estudem questão a questão. Consultem outros livros, consultem outros autores e tenham isso tudo claro em vossas mentes. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo.